Olá, professor. Nós somos o grupo 2 e vamos falar um pouquinho sobre o Caio da Silva Prado Júnior. O nosso grupo ele é composto por mim, Laís Dias, a Laís Giovana, Isabela Marques e Gemília Dias. Caio Prado Júnior ele foi uma figura central no desenvolvimento da historiologia e do pensamento social no Brasil. Ele nasceu em 11 de fevereiro de 1907 em São Paulo e morreu aos 83 anos no dia 23 de novembro de 1990. Ele foi um sociólogo, historiador, geógrafo, escritor, filósofo, político e editor brasileiro. As suas obras elas inauguraram no país uma tradição historiográfica identificada com o marxismo. Ele buscava uma explicação diferenciada da sociologia colonial brasileira. Ele se destacou, e sua obra mais famosa é chamada de A Formação do Brasil Contemporâneo, que foi publicada em 1942 e mudou a maneira como se entende a história do Brasil, porque ele aplicou uma perspectiva marxista para analisar as estruturas econômicas e sociais que moldaram o país. Caio Prado, ele nasceu em uma família da elite paulistana, e isso proporcionou uma educação de alta qualidade para ele. Ele estudou Direito na USP, na Universidade de São Paulo, e ainda jovem ele engajou-se na política, participando também da Revolução de 1930, e que levou Getúlio Vargas ao poder. E, como eu falei, ele veio de uma família da elite paulistana, onde a sua família tinha vários políticos e eles eram provenientes da sociedade aristocrata paulista. Vários parentes dele exerceram um papel de destaque na vida política e econômica de São Paulo, o que fez com que ele tivesse uma grande influência na política também. E em 1931, ele filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro, o PSB, o que influenciou profundamente o seu pensamento e a sua obra. A sua obra mais conhecida, que foi publicada em 1942, ele tratava ela como a sua obra-prima, Ele tratava ela como sua obra-prima, e nela ele adota uma abordagem marxista para analisar toda a história do Brasil, desde a colonização até o século XX. Ele argumentava que a colonização portuguesa no Brasil foi essencialmente um empreendimento econômico voltado para a exploração de recursos naturais, e que isso mudou a estrutura social e econômica do país. O livro ele foi um marco na historiografia brasileira, e ele acabou sendo um dos pioneiros ao conectar a história do Brasil com processos econômicos globais. E como um grande intelectual considerado, ele teve uma grande atuação política ao longo das décadas de 1930 e 1940, tendo grandes articulações na Revolução de 1930. Foi isso. Meu nome é Isabela Marques e eu vou falar um pouco sobre as principais contribuições de Caio Prado Júnior em relação ao Brasil. Uma das suas principais contribuições foi o materialismo histórico aplicado ao Brasil. Como assim? Prado Júnior foi um dos primeiros a aplicar o materialismo histórico ao estudo da história brasileira, enfatizando sempre a importância das estruturas econômicas e sociais na formação do Brasil, destacando, claro, que a economia colonial foi integrada ao sistema capitalista mundial. Segunda contribuição de Caio Prado Júnior foi a análise crítica da colonização. Como assim? Em todas as suas obras, Caio Prado ele visava demonstrar
como a colonização foi um processo de exploração que gerou desigualdades, tanto sociais como econômicas, que resultam até os dias atuais, ou seja, perpetuam até os dias de hoje. E terceira, mas não menos importante, contribuição de Caio Prado Júnior foi a interdisciplinaridade, que é o quê? Que é a junção, é a combinação de conhecimentos de diversas áreas, como, por exemplo, geografia, história, sociologia, economia, para oferecer uma análise crítica da sociedade brasileira para a sociedade brasileira. É isso. Bom, agora eu vou estar citando 3 obras de Caio Prado Júnior que foram muito importantes na formação do Brasil contemporâneo. A primeira que vou citar é a Evolução Política do Brasil, de 1933. Essa obra ela apresenta uma análise abrangente do desenvolvimento político brasileiro, desde a colonização portuguesa até a proclamação da República. Prado Júnior explora como as instituições políticas foram moldadas pelas dinâmicas econômicas e sociais, e como o sistema colonial e a escravidão. Ele destaca o papel da elite agrária e das oligarquias regionais na configuração das estruturas de poder do Brasil, argumentando que muitas dessas características persistiram mesmo após a independência e a transição para a República. Agora, a segunda obra que eu vou citar de Caio Prado Júnior é a História Econômica do Brasil, que foi de 1945. Nesse livro, Caio Prado ele examina a evolução econômica do Brasil, contextualizando dentro de um sistema capitalista mundial. Ele analisa as principais fases da economia brasileira, como o ciclo do açúcar, do ouro e do café, mostrando que cada uma delas foi marcada por dependência externa e desigualdade interna. O autor ele destaca como forma a economia colonial brasileira, que foi estruturada para atender os interesses europeus, e o que gerou uma base produtiva voltada para a exportação e perpetuou a desigualdade social, que é um marco, na verdade foi um marco, né, nos estudos sobre economia e história, que abordando os mecanismos de crescimento e crises que marcaram o país. E por último, a Revolução Brasileira, de 1966. Nessa obra, Caio Prado Júnior ele defende a necessidade de transformação profunda no Brasil, abordando as desigualdades sociais e estruturais que impedem o desenvolvimento do país. Ele analisa as contradições entre o avanço do capitalismo e a manutenção de uma estrutura socioeconômica marcada por desigualdades herdadas do passado colonial. Para o autor, a Revolução Brasileira ela deveria ser liderada pelas massas populares e ter como foco a superação do subdesenvolvimento, a democratização do acesso à terra e a distribuição mais equitativa da riqueza. Esse livro ele reflete o pensamento crítico do autor que sobre a conjuntura política e social dos anos de 1960, que foi marcada pela ditadura militar e pela luta por reformas estruturais. Sobre a atuação política e intelectual de Prado Júnior, ele foi um teórico e político ativo, participou na Revolução de 1930, atuou como deputado estadual por São Paulo, manteve seu engajamento com o PCB e até a década de 1970. Seu trabalho intelectual foi influenciado por seu envolvimento político, como eu falei anteriormente, que ele foi um teórico e político ativo, buscando sempre entender e transformar a realidade brasileira. Prado Júnior deixou um legado duradouro para a historiografia e o pensamento social brasileiro. Sua obra é referência para estudiosos interessados na formação e desafios do Brasil. Ensinou a importância de uma análise crítica e interdisciplinar. Seu compromisso com a justiça social continua a inspirar novas gerações de pesquisadores e ativistas, ou seja, ainda nos dias de hoje.